Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast PCD. Eu sou a Bruna Martim, vou fazer a minha autodescrição, hein, pessoal? Eu tenho 1,70 m, sou da cor parda, tenho cabelos médios castanhos escuros, estou vestida hoje com uma camisa preta, uma calça branca e estou aqui hoje com a minha nova companheira de bancada, ela, a Camila Alves. Bem-vinda, Camila! Olá, gente. Meu nome é Camila, eu estou vestida de blusa preta, calça preta, de bota preta. A pessoa ama o preto. Cabelos castanhos escuros. Eu tenho 1,63 m, baixinha. Olhos castanhos. E é isso, vamos começar mais um episódio. Isso, episódio esse que tá cheio de novidades. Vamos falar hoje, pessoal, sobre a nutrição. Como que é a nutrição nasoenteral, a nutrição feita pela gastro, até mesmo a nutrição que é a forma mais comum que nós conhecemos, né, que é a via oral. E para trazer essas e muitas outras informações, nós convidamos ela, a nutricionista Aline Ouro. Seja bem-vinda, Aline. Obrigada, meninas. Um prazer enorme estar aqui. Preciso fazer minha autodescrição também, né? Isso. Então, eu tenho 1,66 m, cabelos que não sabem se são castanhos, se são loiros, mas está no processo, meio castanho. Estou de bege e branco. E sou branca. E de autodescrição, acho que é isso, né? Isso. Bem descrita. Tá. Aline, para a gente poder começar esse bate-papo gostoso aqui, vamos começar você falando por que você escolheu a nutrição. Legal. Olha, eu sou, então, nutricionista de formação, né? Formada nutricionista, mas também sou técnica em nutrição. Então, desde criança, eu falava que queria ser nutricionista. Então, lá com os meus 6 aninhos, o que você vai ser quando crescer? Eu falava, nutricionista. Não sabia nem falar ainda, mas eu sabia que eu queria. E por muitos anos eu trabalhei em uma área completamente diferente de atendimento, que é o que eu atendo hoje. Então, eu tenho mais de 12 anos de experiência em área de qualidade. Então, eu trabalhava em restaurantes, trabalhava com vigilância sanitária. Então, eu trabalhava em áreas completamente diferentes do que estava hoje. E há uns 2 anos atrás, eu fiz uma parceria com uma fono, lá da minha cidade, lá de Mogi das Cruzes, que abriu uma clínica e perguntou se tinha alguma especialidade que você queria que atendesse na clínica dela. E eu mandei que queria. Nutricionista seria legal. E lá foi que eu conheci esse mundo PCD, porque ela é especialista em disfagia e com ela eu pude conhecer os pacientes, né, PCDs, com paralisia, com disfagia. E foi lá, desde o primeiro atendimento, que eu percebi. Falei, é isso. Eu amo isso. É isso que eu quero para minha vida. E já são mais de 2 anos atendendo exclusivamente essa área de materno-infantil. Nossa, que demais, né? Exatamente. Vamos começar aí, né? Assim, da seguinte forma. Vamos ver, você vai dar um corte, peraí. Eu me perdi aqui, peraí, produção. Vamos lá, vamos começar então. Me fala aí quais os principais desafios, né, que os pais enfrentam hoje com as crianças PCD na alimentação, que eu acho que acho que os pais têm muita dificuldade. Muito. São muitos desafios, né? Então, a gente já começa quando os pais recebem o diagnóstico. Então, recebeu o diagnóstico, né? Então, olha, seu filho possui uma deficiência, tal, tal, tal. E aí os pais falam, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha criança, né? Porque, principalmente, né, vocês que são mães, né, atípicas, quando você engravida, você idealiza uma coisa. Então, você idealiza uma coisa, você já sonha com a introdução alimentar, você já sonha com tudo aquilo. E aí, quando vem o diagnóstico, né, você fala, opa, alguma coisa vai mudar. E aí começam os desafios. Então, muitos pais, às vezes, ficam muito tempo em hospitais, né? Recebo pacientes que, às vezes, ficaram 1 ano internados. Então, quando sai, é aí que os pais começam a querer pensar nessa questão da alimentação. E o que acontece? Muita falta de informação. Então, eu recebo muitos pais que saem sem saber o que fazer, né? Então, sai do hospital com uma gastro e não sabe o que fazer. Não, eles chegam para mim e falam, tá, meu filho está com GTT. Pergunto, tá, qual o tipo? Tipo do quê? Tipo da GTT, qual é? Você está usando qual tipo de sonda? É Bottom? É Foley? Qual é o tipo de sonda? E eles não sabem me responder, porque eles simplesmente saem do hospital com a alta e não sabem o que fazer. Então, esse começa o maior desafio aí. Então, eles não sabem qual é a relação com a alimentação oral, por exemplo. Então, às vezes passa na fono, que dá o diagnóstico, seu filho tem disfagia. Tá, tchau. E aí? O que eu faço agora? Então, são muitos desafios, porque tem muita falta de informação.
Então, é isso que falta muito, né? Os pais saírem com um manual de instruções do que fazer daqui para frente. Lógico que cada fase é uma fase, vai ter novidades, vão ter que buscar novas informações, mas eu acho que falta muita informação e tem muita desinformação. Demais. A internet é cheia de desinformação. Então, muitos cortes soltos, né? Então, as pessoas às vezes não sabem o que fazer. E terrorismo nutricional. Olha, seu filho não pode comer isso aqui, tá? Porque se seu filho comer isso aqui, ele pode morrer. Se você der essa fruta pro seu filho aqui, você está causando mal pro seu filho. Então, as mães não sabem o que fazer. Falam, nossa, mas eu não posso dar nada pro meu filho, o que eu faço? Então, eu acredito que, atualmente, esse é um dos maiores... A internet está aqui para ajudar, lógico, mas tem que saber usar. Porque tem muita desinformação na internet. E isso piora mais ainda, né? Esse processo que os pais têm que passar de se adaptar, né, ao tipo de alimentação. Isso. Aline, e como montar, né, um plano alimentar para cada idade? Isso é muito legal. Por quê? Primeiro que precisa da nutricionista, né? Então, não dá para pegar um plano na internet, não dá para pegar um plano no chat GPT. A gente precisa do quê? De uma anamnese muito completa. Né? E a anamnese completa vai muito além de eu ter o peso e a altura do paciente. Isso é o básico. Preciso saber. IMC, para qualquer paciente. Mas eu preciso de uma anamnese que eu preciso entender qual a rotina desse paciente, o que ele passa na casa dele, o que a família, né, pode proporcionar a esse paciente. Eu preciso saber disso também, quais são as condições que a família tem. Né? Então, é muito importante eu ter todas essas informações para que eu consiga formular um plano totalmente individualizado. O que serve para um paciente não serve para outro. Não é porque o paciente tem epilepsia que é a mesma dieta para o outro. Porque, às vezes, um tem epilepsia, mas tem refluxo. O outro não tem refluxo. O outro tem epilepsia. Então, não tem como eu pegar um plano alimentar pronto, uma receita pronta e te entregar. Então, eu preciso conhecer o paciente, conhecer a rotina, a história, e aí sim, em cima disso, eu crio um plano alimentar. Nossa. É muito bacana ouvir isso de você, porque quando a gente fala sobre pessoa com deficiência, a gente percebe que tem muitas empresas, profissionais, que querem ganhar dinheiro em cima disso. Infelizmente. E eu conheço, pelas redes sociais, alguns nutricionistas que elaboram e-books para crianças com deficiência e vendem da seguinte forma: mãe, comprem que a alimentação do seu filho está aqui, mas é que nem você acabou de falar. Como é que você monta um e-book para uma criança com deficiência se tem toda essa demanda aí? Tem a questão, ele precisa de uma dieta cetogênica, mas ele tem refluxo, então ele não vai usar a dieta cetogênica. Né? Então você vê como é importante, né, a gente conhecer e cada vez mais trazer esses profissionais, assim como você aqui, para poder realmente esclarecer de fato para as mães que tem muitos profissionais aí que tá só para enganar e enganar ganhando, né? Ganhando, infelizmente, porque não tem como eu pegar uma receita pronta e te entregar. Porque às vezes se tiver muita gordura em determinada receita, se a paciente tem refluxo, ele não pode consumir, pode piorar a crise de refluxo dele. Né? Dependendo do alimento, vai ter... Se o paciente tem alterações no exame de sangue, então, por exemplo, tem isso também, né? Então, às vezes o paciente está com triglicérides alto, está com colesterol alto. Então, eu preciso ver o que esse paciente vai poder e o que ele não vai poder comer. Então, tem muita coisa ali, né, dentro de uma receita padrão, vamos dizer assim, que não vai servir para esse paciente, pode piorar até um quadro dele. Porque a gente tem que ir muito além de ver o paciente gordinho. As pessoas têm que perder essa mania de achar que criança gordinha é criança saudável. Não necessariamente. Porque eu, como nutricionista materno-infantil, eu recebo crianças com obesidade que a mãe quer que emagreça. E aí eu pego pacientes PC, que estão magrinhos, e a mãe quer que fique gordinho, igual o que eu estou tratando para emagrecer. Então, a gente tem que perder um pouco isso, né? Porque não é bem assim. Saúde não é você ver a criança gordinha lá, apertar o bracinho. Porque gordura não é sinônimo de saúde. A gente precisa ter massa muscular, né? A gente precisa melhorar o intestino, a gente precisa melhorar muita coisa nessa criança. Exames de sangue, então, às vezes, está com o perfil lipídico todo desregulado, a gente precisa tratar aquilo ali. Então, não é somente encher a criança de caloria para que a criança fique gordinha, fofinha. A gente tem que ir muito além disso, né? Então, sim, por isso que tem que ser muito individualizado. Porque antigamente, a minha mãe, no caso, o pessoal mais antigamente, né? A criança tem que ser gorda, a criança não sei o quê, come, né? Que a gente até fala que o meu estômago, acho que é desse tamanho, porque ela enfiava comida na gente.
E aí, com o José, eu criei totalmente diferente. Eu fui criada com mingau, né, com muitas coisas, muita Neston. açúcar, Neston. Nossa, até na minha gestação, eu tinha aquele paladar infantil. Às vezes eu tive desejo de tomar um Neston. Olha só. Né? E aí, a minha mãe até brincava assim, se o José não dormisse a noite toda, eu tacava o Neston escondido, né? E ela sempre brincava com isso. E eu sempre tive muito esse cuidado ali com a alimentação dele, porque ele, por ser PCD, Sim. né, de não ter aquela coordenação motora, de demorar engatinhar, enrolar, enfim, de andar, então ele gastava ali menos caloria. E aí muita gente acha muito lindo, fofinho, gordinho, e eu sempre com aquela preocupação dele ficar magro. Eu falei, meu Deus, eu preciso ver o pescoço desse menino, eu preciso ver. A preocupação. Ai, ele é muito lindo, gordinho, não sei o quê. Eu já né? sou ao contrário. E aí, quando a mãe vem pra mim e fala que é magro, eu falei, cara, tem que agradecer. Porque ele é PCD, né? Então, assim, pra ele crescer, né? Ele pode ter dificuldade de andar. Então, deixa ele magro. Sim. Deixa ele magro. É Mas, verdade. doutora, Aline, me fala, assim, a forma da criança alimentar por sonda, né? Qual a diferença? Ou de forma oral, ou Gastrostomia, né? Gastrostomia. Qual seria a diferença, né, dessas 3 formas de se alimentar? Então, nós temos essas diferenças, né? O intuito de todas é o mesmo, que é Sim. nutrir o paciente, mas a gente precisa definir, a gente não, né? No caso, os médicos, né? E fono, eles vão definir a melhor forma de alimentação desse paciente. Então, às vezes, desde bebezinho, eu tenho pacientes que com 15 dias de vida já foi colocado a sonda de gastrostomia, porque já era uma condição que realmente não teria, né? Uma opção de, no futuro, se alimentar via oral. Então, já entrou ali com a sonda de gastrostomia. Mas tem pacientes que eles nascem normal, vão se alimentando, né? Porque é leite, né? Então, no começo é mais leite, então vão se alimentando ali por mamadeira e tudo. Quando começa a fase de alimentação, aí os médicos percebem que tem uma disfagia, né? Passa pela fono, tem uma disfagia. Então, a gente vai ter que alterar a consistência dessa alimentação. E aí altera. Então, tem várias fases, né? A gente fala mais para frente da disfagia. Então, aí vai adequar a alimentação desse paciente. Aí, tem pacientes... Por exemplo, paciente em tratamento de câncer, criança em tratamento de câncer. A quimioterapia, a rádio, eles tiram o apetite da criança. E o que acontece? A criança começa a emagrecer muito. E já é um tratamento que baixa a plaqueta, que baixa, né, hemoglobina. Então, o que eles fazem? Colocam sonda naso. Porque a sonda nasointeral, ela é uma sonda de curta duração. Então, ela não pode ficar muito tempo. Não deve, pelo menos, né, ficar muito tempo no paciente. O ideal é que ela fique ali no máximo uns 3 meses, por exemplo. Então, é uma solução rápida. O paciente está perdendo muito peso, mas ela se alimenta, só que ela perdeu o apetite devido a uma condição. Aí, coloca a sonda naso. Então, ela não é algo para muito tempo. Quando eles verificam que é uma condição realmente que vai demandar um tempo muito maior, aí eles já pensam na gastrostomia. E aí eles colocam, né, fazem, que é uma cirurgia, direto para o estômago, né? Eles fazem, tem o estoma, que é o buraquinho lá do estômago, e vai direto. A comida, ela entra diretamente para o estômago desse paciente. Tem outras opções também, que é a jejunostomia, né? Que daí ela vai direto no jejum, quando o alimento não pode nem passar pelo estômago. Então, são várias condições, né, do paciente. Então, tem Essa jejum é via veia, né? Não, a jejunostomia é como se fosse uma gastro, só que ao invés de ir para o intestino, aliás, ao invés de ir para o estômago, ela vai para o intestino. Que ela vai para o jejum, que é uma parte do intestino. Então, mas que dá o nutriente. Vai receber do mesmo jeito. Só que isso acontece muitas vezes em câncer, né? Dependendo de algum tipo de câncer ali na região gastrointestinal, que o alimento não pode nem ir para o estômago. O paciente não consegue tolerar. Então, ele já vai direto para o intestino. Porque é no intestino que acontece a absorção de nutrientes. Né? O estômago ele vai fazer a digestão, vai liberar o ácido, vai fazer a digestão ali. No caso desses pacientes, o cuidado é maior porque vai direto para o intestino. Né? E aí tem essa alimentação... A nutrição parenteral. Essa é direto na veia. Essa aí já é um outro caso também. Aí a nutrição vai direto para a corrente sanguínea da pessoa. Né? Então, é um outro tipo de nutrição. Né? Então, existem várias formas. Né? Quem vai determinar isso são os médicos. Né? Então, tem gente que acha que é a nutricionista que escolhe. Não. A gente só faz a orientação. Então, nutricionista que trabalha em hospital, ela vai receber o laudo do paciente. Olha, esse paciente é enteral, esse aqui é parenteral, esse daqui é gastrostomia, esse daqui é sonda naso. E, de acordo com isso, vai ser calculada a dieta desse paciente. Né? Então, são várias formas, né, de alimentação. E o importante, né, até para tranquilizar as mães, né, que acompanham, é que toda alimentação é válida. Toda forma de alimentação é válida. Né? Recebo muitas mães que não querem que o filho coloque sonda. Ai, mas ele vai usar sonda e não sei o quê. É um divisor de águas.
É um divisor de águas na vida dessas mães. Porque elas vão começar a ver o filho realmente ganhando massa, ganhando peso, melhorando na físio, melhorando na fono, porque ele vai começar a desenvolver melhor, porque está se nutrindo melhor. E aí elas falam, ufa, até que não era tudo isso mesmo, né? Realmente, por que eu demorei tanto para aceitar? Então, toda forma de alimentação é válida, que o intuito dela é o mesmo. Aline, tem diferença dessa gastro que você falou aí, da gastro que tem o bottom e Sim, que tem a a outra Follen. e que tem a Follen? Tem diferença na hora de manusear a alimentação, textura? Existe aí um protocolo? Ó, quem usa sonda bottom não pode colocar certos tipos de alimento ou a Follen? Você consegue explicar um pouquinho? Tem diferença porque as sondas, elas têm... E tem diferença pelo tamanho e espessura da sonda. Então, mesmo a sonda bottom, se for uma espessura muito pequena, então 10 milímetros, 12 milímetros, 14 milímetros, 16 milímetros, se eu não me engano, né? Espero que não esteja errado, mas se eu não me engano vai até 16. Então, ela quanto mais grossa, melhor a consistência do alimento que eu consigo passar. Quanto mais fina, mais eu tenho que fluir esse alimento. E aí eu acabo perdendo bastante, né? Porque dependendo da sonda, o risco de entupimento é muito grande. Né? Então, ela tende, quando eu pego a Follen, às vezes até já falo, ai, porque daí eu vou ter que passar algo mais líquido. Né? Às vezes o paciente tem que ficar um pouco mais tempo numa dieta industrializada, né? Ou numa dieta caseira mais líquida. Aí, quando eles conseguem trocar para bottom, né? Então a gente consegue melhorar um pouco mais a consistência desse alimento. A gente não precisa deixar ele tão fluido. Né? Então, dependendo da sonda, a gente tem que tomar muito cuidado por conta de entupimento. Teoricamente, então, a melhor sonda é a sonda bottom. Para alimentação, sim. Para alimentação caseira, vamos dizer assim, né? Seria a Sim. bottom e quanto maior, né, a espessura dela, melhor para a mãe, né? Que daí não precisa bater tanto o alimento, a gente perde menos fibra, né? Porque perde, a gente não pode ser falso. Quando a gente bate um alimento para passar, a gente perde um pouco, sim, perde um pouco de fibra, tal. Não é aquilo, nossa, meu Deus, acabou. Não, a gente perde Sim. um pouco. Né? Mas a gente calcula muito bem calculado em cima disso. Né? Então, na hora de fazer a dieta, já sabendo o tanto que vai perder. Então, a gente já tem um cálculo em cima disso. Então, vai perder um pouco. Quando a sonda é muito fininha, a gente acaba perdendo demais. Tanto que sonda naso-interal, a gente não consegue passar dieta caseira. Só a líquida, só a industrializada. Porque senão eu vou perder muito. Porque ela vai passar pelo nariz, ela é muito fininha. Não tem como ser grossa, né? Porque ela pega todo o canal aqui. Então, para ela não agredir tanto, ela é fininha. Então, é só líquido que a gente consegue passar. Por isso que a nasal não pode ficar muito tempo. Exatamente, porque a gente não consegue fazer uma nutrição tão eficiente. O paciente vai ficar somente na industrializada. E é um espacinho pequeno, você não consegue passar muito. Então, tem todas essas questões. Já com a GTT, a gente tem muito mais liberdade. Aline, quando começar a introdução alimentar numa criança numa criança PCD, no caso? Introdução alimentar, a gente segue os padrões gerais para qualquer paciente. Seja típico ou seja atípico. O que a gente sempre pega muito, principalmente atípico, é na prematuridade também, né? Então, porque muitas crianças atípicas acabam nascendo prematuras, né? Então, idade corrigida, tem que fazer essa idade corrigida. Sinais de prontidão. Aí a mãe chega para mim e fala, mas como que eu vou ter sinais de prontidão? Se meu filho é PC, ele não senta, ele não anda, ele não sustenta pescoço. Como que eu vou saber se é sinais de prontidão? Aí ele usa a sonda. Então, aí a mãe fala, e agora? O que eu faço? Porque a gente espera o sinal de prontidão, né? O pescoço fica firminho, sustenta tronco, sinal da criança pegar e tal. Primeiro sinal de prontidão é 6 meses completos. Isso é muito importante de falar. Então, se tiver idade corrigida, vai ter a idade corrigida. Ah, eu vou corrigir 3 meses. Então, é com 9 meses que essa criança começa. Esse é o primeiro, porque o sistema gastro dele, todo o sistema gastrointestinal, ele está imaturo antes de 6 meses. Porque eu escuto muitas mães falando, às vezes, também, né? Ah, mas meu bebê tem 4 meses, mas já quer pegar comida para comer. Eu vou dar, porque ele já mostra interesse. Ele pode até mostrar interesse porque ele está vendo. Né? Mas todo o sistema digestivo dele não está pronto ainda para receber essa comida. Então, o primeiro sinal de prontidão é a idade. É 6 meses, independente dos outros. Chegou a 6 meses e não tem os outros, né? Isso para uma criança típica, por exemplo, chegou e não tem os outros, você vai esperar. No caso de uma criança típica, vou ter que esperar chegar aos 6 meses. O que acontece muito é que as crianças atípicas acabam ficando muito tempo em hospital. Principalmente crianças com paralisia. Então, tem algumas que ficam muito tempo internadas. Então, já sai do hospital com quase 1 ano. Né? Então, acabou que a alimentação foi só leite. E aí, a gente acaba fazendo uma introdução tardia. Né? Então, isso acontece bastante. Né? Eu já recebi paciente com 2 anos que nunca tinha recebido comida. Só leite. Só a fórmula. Porque saiu do hospital com essa orientação, a mãe não teve coragem de buscar outra, e aí ficou só no leite. Então, com 2 anos, nunca tinha recebido. Então, uma introdução alimentar extremamente tardia. Mas, tirando, né, casos e casos, a gente segue padrões gerais de introdução alimentar. Maravilha. Gostou, Camila? Tá aprendendo aí, Camila? Sim.
Agora falar um pouquinho sobre doces. 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 Doce. Para Esse os aí dois um lados, dos dois tanto lados, para né? as crianças que são atípicas, como para as crianças que são típicas. Como que funciona, Alice? A Aline. Como que Aline. funciona, Ai, Aline? Jesus. Tem alguma Alice aí falando de mim, hein, Tem gente? alguma Alice falando de você. Olha. Minha mãe. Como que funciona aí? Pode oferecer ou não pode? Existe uma idade aí específica para se oferecer esse doce, esse brigadeiro, né? Esse A brigadeirinho. coxinha do aniversário. Ai, que delícia. Então, tem. Então, a gente segue um padrão geral que é o quê? Os 2 anos, né? Então, se conseguir segurar até 2 anos sem oferecer nenhum tipo de açúcar para essa criança, é o melhor dos mundos, né? Até os 2 anos. Porque é a época de formação do paladar. Se você introduz doces muito antes desse período, normalmente as mães procuram, meu filho não come mais legume, comia bonitinho da introdução alimentar. Falei, quando que mudou isso? Ai, quando ele comeu um pirulito. Ah, quando ele começou a ter contato com doce. Falei, mas quantos anos tem seu filho? Ah, tá com 1 ano e 5. Falei, então, não era para ele ter tido contato ainda. Porque quando a gente faz uma formação de paladar adequada, né, dificilmente a criança vai tornar aquilo como uma compulsão por doce, por exemplo. Né? Eu preciso comer doce todo dia. Então, o segurar até os 2 anos é super válido. Né, super legal. Ah, e depois disso, daí já posso, deu 2 anos e 1 dia, posso liberar todo o doce? Não, também não é assim, né, gente? É saber que a criança, né? Bora, A vai criança comer uma caixa de porque eu chocolate. tenho muito disso, né? Criança tem 2 anos e 1 já comprou uma cesta de chocolate, doce, pirulito e bala. Não, porque agora pode. Poder é uma coisa, né? Não significa que eu vou sair entregando. Então, é moderar, né? Então, a criança precisa, né? Então, ela vai ter contato com outras crianças, vai ver outras crianças consumindo doce, né? Isso não vai ser o causador do terror da saúde dessa criança, né? Então, desde que tenha moderação, né? Então, a gente tem que saber moderar, saber dosar. Nem a gente deve comer todo dia, porque a criança tem que comer doce todo dia, né? Tem muito disso, né? É. Adulto que come doce tá errado. Criança que não come doce, coitadinha. Entendeu? Então, assim... Né? Se a gente sabe que não é legal comer todo dia, por que eu vou dar todo dia para uma criança? Mas a criança está numa festa de aniversário. Tem doce na festa de aniversário? Pode comer um docinho, gente. Ela vai em aniversário todo dia? Não vai em aniversário todo dia. E aí agora entra um adendo para pacientes, né? Principalmente pacientes com paralisia, que muitos têm epilepsia. Né? E às vezes até pacientes com algumas outras condições, né? Às vezes não é ter a paralisia, mas possui epilepsia. O doce chega a ser um pequeno vilão. Porque o açúcar, ele causa algumas disfunções na glicemia. E aí isso faz com que dê picos. E esses picos, eles podem piorar as crises de epilepsia. Então, falando, né, em termos bem básicos, né, porque um médico explicaria muito melhor isso. Então, em termos bem básicos, o açúcar branco, o alimento refinado, ele pode piorar a crise de epilepsia. Então, se é um paciente que se alimenta via sonda, por que eu vou pôr doce na sonda? Se ele não está sentindo o sabor do açúcar. Então, é um paciente que a gente consegue segurar. Em muitos pacientes que possuem epilepsia, às vezes se alimentam via sonda. Ah, é um paciente que tem alimentação mista, que ele se alimenta por sonda, mas faz a fono, está começando a se alimentar via oral e tudo, né? Se ele ainda não teve o contato, né, mas tem epilepsia, vamos dar uma segurada para esses pacientes. Nos demais, às vezes tem alguma outra condição, né? Algum outro tipo de deficiência. É uma criança, tá numa festinha, foi num lugarzinho, deixa comer o brigadeiro. Deixa comer o brigadeirinho. A gente não pode... É o que eu falei lá no começo, gente. Terrorismo nutricional não deve existir. Porque isso causa muito transtorno. Então, essa proibição absurda que eu faço agora pode ocasionar um problema muito maior no futuro. Né? Então, eu sempre falo do 100%. Né? A nossa vida é 100%. 90% dela, a gente tem que seguir o mais correto possível. Para a gente poder ter os outros 10%. A gente só tem uma vida, eu sempre falo isso, a gente só vive uma vida, né? Então, esses pequenos prazerzinhos, eles podem acontecer, né? Esses 10%, eles são necessários na nossa vida. Pensa uma mãe, por exemplo, de um paciente PCD, vocês que são mães atípicas também, né? Passam por tantas terapias, é todo dia. Hoje eu tô numa clínica, amanhã eu tô noutra clínica, aí às vezes tem fisioterapia intensiva, todo dia da semana, e aquele cansativo. E às vezes vai ter um aniversáriozinho de um familiar, aí a mãe, nossa, hoje a gente consegue no aniversário. Aí chega lá, tem que ficar, não, filho, não come isso aqui, não. Não, filho, não come isso. E aí a mãe já vive numa tensão diária de terapia, de sofrimento, de médico, de laudo, de tudo. E aí você não deixar a criança comer um brigadeiro? É. Não pode, Entendeu? né? Não Então, pode. não é bem por aí, né? Então, por isso que lá entrando naquela anamnese bem feita que eu falei no começo, a gente vai poder colocá-la para a mãe, olha, isso aqui pode de vez em quando, esse aqui, né, dá para você colocar. Por isso que toda mãe tem que ter uma nutricionista para chamar de sua.
É o equilíbrio, né, das É. coisas. A gente não pode ser, imagina, ser constante, vou dar doce todos os dias, mas é um Não. evento, ocasional. Exatamente. Enfim, é tudo ter um equilíbrio, né? Você também não ser Uhum. muito radical. Eu segurei até 2,5, Ótimo. super válido, né? Aham. Hoje ele come o seu docinho ali e tudo, mas não é um viciado. Tipo, preciso do doce todos os dias. Eu preciso, né? Me dá. Mas realmente valeu super a pena. E aí eu entendi por quê O ali porquê dos 2 disso. anos, né? Porque realmente é muito isso. Ah, meu filho não comia mais isso. Até hoje ele come legumes, come verdura. Exatamente. E ele tá com 3,5, né? 3 e 5. Passando rapidinho. Né? Não tenho mais meu bebê. Ô, Aline, explica um pouquinho o que é a disfagia e como ela compromete a questão alimentar da criança. Assim, a disfagia, quem dá esse diagnóstico de disfagia é a fono, né? Então a gente já começa por aí. O fonoaudiólogo que dá esse diagnóstico de disfagia para a mãe, né? Chega lá e fala para ela, olha, seu filho tem disfagia, tal. Qual o grau de disfagia que seu filho tem? Então, o que é a disfagia, né? Falando em termos bem básicos, a disfagia é essa disfunção na deglutição, a dificuldade de deglutição, dificuldade de mastigação do paciente. E ela tem vários graus, vários níveis, né? Então, ela pode ser leve, ela pode ser moderada, ela pode ser grave. Então, de acordo com esse diagnóstico, a fono vai determinar, olha, a textura, né, a consistência do alimento para o seu filho tem que ser esse. Então, vai conversar com a nutricionista para ela fazer uma dieta em cima dessa textura aqui. Né? Então, o seu filho é leve, mas precisa espessar um líquido, por exemplo. Então, já chega lá para mim com essa orientação. Então, ele vai ter que espessar os líquidos dele. Não, é grave, né? Então, tem que tomar muito cuidado, risco de broncoaspiração. Tem muitas mães que nem sabem que o filho tem disfagia, né? E o filho começa a ter muita pneumonia de repetição. Pneumonia, você vai descobrir a broncoaspiração. Nossa, é verdade, eu Nossa. já tinha ouvido falar. Uma amiga minha descobriu que a filha estava com vários episódios de pneumonia. Quando foi ver, era por causa que vivia broncoaspirando, uma criança de paralisia cerebral. Isso. É mais recorrente acontecer com essas crianças. Exatamente. Eles E comem o aí, alimento e vai para pro pulmão. pulmão. Porque eles aspiram. Porque não consegue mastigar direito, se engasga, aspira esse alimento e ele vai pro pulmão. A disfagia é isso, o engasgo, né? A disfagia é a dificuldade de deglutir o alimento, Deglutir. de mastigar De e mastigar engolir. e engolir. Que aí vai para um outro lugar, no caso. Né? Exatamente. Quando a gente come alguma coisa e fala, nossa, desceu pelo buraco errado. Então, Sim. é basicamente isso. Só que eles vão ter sempre assim. Então, eles não vão conseguir mastigar com a facilidade que a gente tem, né? Essa força motora. Então, eles não vão conseguir mastigar. Então, vão ter essa dificuldade de mastigação e a dificuldade de engolir. Né? E aí, por conta disso, a textura tem que ser adaptada. Então, precisa achar lá, a textura pode ser, então, como eu falei, espessada. E até tem nomes para isso, né? Então, a gente tem a textura de néctar, a gente chama de textura néctar, tem a textura mel e a textura pudim. Porque qual que é a diferença? A textura néctar é aquela que você pega a colher e ele escorre. Um pouquinho mais fluido, né? Não líquido, mas mais fluido. A textura mel, a gente até fala mel porque é a textura de um mel. Como se ele caísse em V da colher. E tem a textura pudim, que ela não escorre, ela cai em bloco. Então, Como se fosse um amassado. aí tem eles chegam para mim, né, como pastosa homogênea, né? Então o alimento tem que ser muito bem triturado. Alguns casos a fono já indica que precisa ser até coado para evitar todo o risco de engasgo, né? Nossa. Então, em muitos casos de disfagia muito grave, tem a indicação da sonda. Porque aí o paciente vai fazendo a fono para melhorar, né, essa disfagia dele, mas enquanto isso ele precisa se nutrir. Porque a disfagia, né, se não bem tratada e não estiver se alimentando da forma correta que ela tem que ser, ele vai começar a comer menos e vai comer pouco. E aí começa um quadro de desnutrição. Então, acontece muito de eu pegar pacientes em desnutrição severa. Então, assim, tá muito desnutrido, porque a mãe insiste em manter a alimentação via oral. E você vai ver a criança tá com uma disfagia gravíssima. Ela não consegue engolir. Aí você pergunta, mas come bem. Mas o que é o seu come bem? É um pratinho assim que eu coloco um pouquinho, come tudo. Aí eu falei, manda um vídeo. Manda um vídeo para mim, para eu ver essa criança comendo. Aí você vai ver o vídeo da criança comendo, a mãe coloca a colher na boca, metade escorre. Ela não comeu tudo. Ela não engoliu metade. O prato não tem mais comida, mas vai ver a roupa da criança. Tá cheio de Tá toda comida. suja. Tá tudo lá. E tem muitas mães que têm um preconceito da Demais. E não aceita. né? Vem com o laudo do gastro. Então, o gastro, o pediatra, vai lá e dá o laudo. Olha, né, eu indico aqui realmente e tal. Aí vai, não, eu vou tentar de outra forma. Aí busca, vem atrás de mim. Né? Não, eu vim tentar mais uma vez. Isso eu escuto demais. Eu vim tentar mais uma vez via oral para ver se vai melhorar. Aí, se não ganhar peso, eu busco a sonda.
né? E aí eu já começo, aí eu faço um laudozinho, olha, desnutrição grave, a gente precisa de uma sonda. Essa criança aí você pega o laudo da fono. A criança não está conseguindo engolir. A criança não engole a comida. E os pais insistem em não colocar a sonda. Até que colocam, que eu te falei, e aí descobre que demorou demais. Porque aquilo foi um divisor de águas na vida da pessoa. E eu falo, né, que a nutrição, ela é tudo, né? Então, assim, quando ele comer da forma que realmente certa, ele vai evoluir. Tanto cognitivamente, como parte motora, nas físicas, enfim, ganhar novas habilidades, né? Então, até eu descobri um caso agora recente de uma menina que tinha câncer. Ela reduziu, ela ficou um mês, assim, num retiro, sabe? De comer saudável, desinflamar o corpo, enfim. E aí ela reduziu o câncer. Assim, só a alimentação, né? Tipo assim, então eu falo que a alimentação realmente é tudo. Além, falando um pouco sobre, né, da forma de engasgo, enfim, quais as técnicas, né, que os pais poderiam estar utilizando para evitar esse engasgo, ou mesmo se acontecer, né, quais as atitudes que esses pais eles poderiam ter. O primeiro que a gente já fala é estar com a via de alimentação adequada, né? Então a gente já começa aí. O primeiro método de prevenção é ter a forma adequada de alimentação. Então, se é uma criança que está com uma disfagia grave, mesmo com as orientações de fono, com textura, a chance dessa criança broncoaspirar é muito grande, né? É muito grande mesmo. Então, você pega vídeos, um tempo atrás, eu vi o vídeo de uma mãe, ela ainda postou no Instagram dela, ela dando alimentação para a criança, para falar que a criança estava comendo por boca. Ela comecei a dar comida por boca, a criança usa sonda. E aí no vídeo, a criança, acho que o vídeo é 30 segundos, que é de um story, 29 a criança está tossindo. Então, assim, ela está colocando, e conforme ela coloca e a comida bate, a criança tosse. Por quê? A tosse é uma maneira da criança expulsar, né? Então, esse gag, né, que a gente fala, né, quando a gente tem a introdução alimentar, tem o gag, né, que a criança não deixa engolir e solta. Então, a criança está tossindo porque ela não está conseguindo. E a mãe insistindo em colocar essa alimentação lá. Então, vai engasgar? Não engasga. E aí, infelizmente, essa paciente passou um tempo, postou que estava no hospital, a criança estava com pneumonia. Aí a gente fala, né? Por que será? Por que será, né? E a mãe sabia? Então, é muito complicado, né? Então, esse é o primeiro método, né? Você saber qual é a via de alimentação correta do seu filho. E os demais, né? Não, ele tem disfagia, mas é moderada. Mas tem risco de engasgo. Então, o sentar, sempre postura para sentar, nunca dar comida para criança deitada. Isso vale até para sonda. Mas eu tô dando na sonda. Eu dei nele dormindo mesmo, fiquei com dó de acordar. Não, gente, o corpo tem que estar acordado para ele entender que tá entrando comida. Não tem o processo de colocar na boca, descer, o corpo mandar, o estômago mandar, né, para o cérebro que vai entrar comida para poder gerar ácido clorídrico. Então, não tem esse processo. Se eu dou essa comida para essa criança dormindo, então eu começo a criar estufamento, a criança chora de dor, você não sabe por quê. Porque o corpo não estava preparado, né? Então, nunca criança dormindo ou deitada. Então, sempre, né, sentada. Doutor, eu não tenho a cadeira postural. A gente sabe que é caro. Muito caro a cadeira postural, né? Então, eu não tenho que fazer. Põe no colo. Senta essa criança no colo e dá comida no colo, sabe? Então, a gente busca o que a gente tem. Ajeita umas almofadas, pega uma cadeira mais justinha, ajeita umas almofadas, coloca um cinto nessa criança, dá um jeitinho, mas deixa com a postura correta para evitar engasgo. Então, a gente precisa, né? Então, tem essa questão da postura, né? A quantidade, saber dosar. Então, se eu já tenho um diagnóstico de disfagia, eu sei de textura, eu não vou catar uma colher cheia e colocar na boca dessa criança. Então, a gente dá menos, a gente aumenta o fracionamento, dá menos comida, né? Para evitar esse risco de engasgo também. Então, é paciência, né? Então, a gente já começa com a paciência. Então, saber que eu não posso colocar um monte de comida de uma vez, fazer esse fracionamento, criança sentada e via de alimentação correta. Basicamente, assim, a gente consegue, né, evitar o engasgo. Por quê? Por mais que nesse perguntou técnica de desengasgo. Algumas técnicas de desengasgo, por exemplo, um paciente com paralisia, como é que você vai conseguir fazer na sua casa? A técnica de desengasgo. Então, né, é mais fácil a gente ter a forma correta ali, né, de alimentação. Lógico, tem que ser instruído com relação, né, às manobras de desengasgo, né, que tem disponível aí, né, várias manobras para líquido, né, as de Heimlich, né, a manobra de Heimlich para desengasgo. Então, é importante saber. Mas a gente sabe que se tiver, por exemplo, você e seu filho engasgar, você vai lembrar da manobra? Eu Não. acho, na sinceridade, eu acho que eu não vou nem... Eu vou entrar em estado de choque, Eu não sei, eu nunca passei por isso, mas eu tinha muito medo, porque eu acho que eu não teria ação, não sei. Exato, a mãe trava. A gente trava. Eu sou dessa, né, de travar. Então, vamos trabalhar para evitar,
Se acontecer, lógico, chamar uma ajuda, né? A gente vai precisar chamar ajuda, não tem jeito. Mas se a gente tem os métodos de evitar, né? Então, vamos tentar, né? Então, não precisa ter pressa. Essa pressa, às vezes, de dar comida pra criança. Ai, nossa, ela passou aqui, eu vou ter que dar 100 gramas desse purê pro meu filho. Aí, a mãe tá lá. E aí, começa a dar, sabe, um bocado atrás do outro. Gente, tem que esperar, porque criança, quando desfagia, demora pra engolir. Né? Então, às vezes, um pratinho de 100 gramas vai levar quase 1 hora pra criança comer. Né? E aí, exatamente. E aí, o que acontece? Isso acontece bastante. Daí a mãe insiste em dar via oral. E aí demora 1 hora para dar comida. Daqui 1 hora e pouquinho, ela já tem que dar outra refeição. E aí parece que vai ficar o dia inteiro dando comida para essa criança. Fica um looping, né? Exato. Se aceitasse a sonda, né? Então, em muitos casos que a gente já está com laudo, tem laudo de vários profissionais falando que essa criança precisa de sonda, ia ser muito mais fácil. Né? Por mais que a sonda também tenha um procedimento, tenha um tempo para passar, também não pode passar desse jeito, né? Tem que ter um tempo ali para passar a sonda, mas seria diferente, né? Não seria cansativo para as duas partes. Então, o aceitar a via de alimentação sempre vai ser o ponto alto da nutrição. Aline, nós falamos até agora sobre a alimentação e tem algo também que é muito importante, que é sobre a hidratação dessas crianças, até mesmo adultos, que têm a deficiência, né? Conta um pouco aí sobre quão importante é hidratar essas pessoas. Super importante, né? Então, a hidratação, ela mantém o nosso corpo funcionando, né? Nosso corpo é 70% água, então a gente precisa de água. E eu pego muitos pacientes que a mãe não passa água, o paciente não bebe água. Então, se é via sonda, algumas mães chegam para mim que só a única água que o paciente consome é a que ela lava a sonda. Então, o paciente recebeu 6 alimentações ao dia, ela lavou com 20 ml cada um. Então, ele recebeu 120 ml de água no dia. Isso é muito pouco. Ah, mas eu já não estou dando leite? Não estou dando... Ah, já não tem líquido? Tem, mas tem um cálculo em cima disso. Então, a gente pega, né, a quantidade de fórmula que esse paciente consome, que alguns estão em dieta mista, alguns estão só em dieta industrializada. Né? Então, a gente faz o cálculo de quanto de hidratação a gente tira dessa fórmula e o restante, né, a gente complementa com água. Ai, mas eu tenho que dar comida a cada 3 horas para ele e que horas que eu vou dar água? Vou passar o dia inteiro passando coisa na sonda dessa criança? Mas a gente tem que fazer todo um planejamento. Então, por isso que é importante entender a rotina. Então, eu vou entender a rotina. Que horas essa criança acorda? Aí a mãe vai me falar até a hora que a criança dorme. Dentro dessa rotina, a gente vai adaptar os horários de alimentação desse paciente para conseguir incluir água nesses intervalos. Quando é um paciente via oral, então, principalmente com paralisia cerebral, a gente tem muita dificuldade. Eles não bebem água, eles não conseguem. Por quê? Eles têm alteração toda nessa parte, né, da boca. Então, eles precisam sentir o sabor. Né? Então, falando em termos bem leigos, né? Ele precisa sentir o sabor e a água não tem sabor. Então, quando a gente coloca a água na boquinha da criança, ela cospe. Ou, né, escorre a água da boquinha porque ela não está sentindo gosto de nada. Né? Eles têm essa alteração toda essa parte, né, de sentir o sabor. Eles não conseguem, eles precisam sentir. Então, o que a gente faz nesses casos? Saboriza a água. Né? Então, saborizando a água, normalmente a gente facilita com que a criança entenda que tem alguma coisa na boca dela e engula. Porque a água ela não tem gosto, né? Então, eles nem sabem o que tem na boca. E aí escorre a água, né? Você vê muito vídeo, às vezes, da mãe tentando dar água e a água escorrendo, né? Então, ele ia saborizar com o básico, né? Com um pedaço de fruta, com gengibre, com alguma coisa que faça essa água ter um saborzinho, né? Para que essa alteração que ele tem toda essa parte, né, gustativa dele, né, ele sinta o sabor e consiga consumir água. Porque é muito importante, né? Então, a gente não pode deixar de lado. Porque a água afeta a parte intestinal. Então, o intestino trava. Aí a gente vai lá, aumenta um monte de fibra. Coloca lá, e coloquei aveia, coloquei um monte de coisa. Se eu não tenho água, isso vai virar um bolo no intestino da criança. Então, o intestino trabalha com água também. Então, se eu não consumo água e enfio um monte de fibra nessa criança, eu vou travar mais ainda o intestino. Então, eu preciso que a água esteja em conformidade com a fibra que ele está consumindo. Senão, eu vou tentar melhorar um negócio e eu acabo estragando o outro. E as frutas? Como introduzir as frutas nessa alimentação aí em gastro? É possível? Super possível. Suco, através de suco também? Não, suco não necessariamente, porque, na verdade, a gente vai bater a fruta ali junto com alguma outra coisa. Né? Acaba sendo... É um suco eterno, vamos dizer assim, né? Porque toda alimentação parece um suco, né? Sim. Mas aí a gente vai aliar com outras coisas, né? Então, eu vou colocar uma fruta, mais densa, com uma fruta um pouco mais cítrica, né? Eu posso fazer ali vários tipos de vitamina. Então, a criança faz uso de dieta hipercalórica. E aí, para não dar só essa dieta hipercalórica, eu vou bater ali com uma fruta, eu vou colocar um carboidrato, eu posso pôr uma proteína. Então, eu faço uma vitamina super potente,
para esse paciente consumir, né? E aí ele vai estar consumindo a fruta através disso. Então, não tem necessidade de eu passar só o suco puro, por exemplo. Eu tenho pacientes, né, que moram na região norte do país, que é muito calor. Muito calor mesmo. Elas falam, nossa, mas eu não posso passar nem um suquinho, né? Para manter ele hidratado, às vezes não passar só água. Não é que você não pode passar. Tudo você pode. Né? Você tem que saber se tem necessidade. Porque você pensa, esse alimento vai direto para o estômago. Um conteúdo líquido, eu vou ocupar um espaço muito grande no estômago dessa criança. Então, ele não vai aceitar outro alimento depois. Então, não é melhor eu já fazer uma vitamina potente, com calorias, com tudo que ele precisa, do que eu passar só um suco puro, que não vai ter tanta caloria, não vai ter proteína, não vai ter outras coisas. Então, é eu saber o que fazer para passar ali para essa criança. E sempre colocar fruta. Eu, pelo menos, meus planos sempre vai ter fruta, sempre vai ter legumes. Não tem terrorismo nutricional. Né? Algumas frutas a gente até evita um pouquinho quando tem refluxo. Quais são, Aline? As mais ácidas, né? Mais cítricas. Então, por exemplo, eu vou colocar um abacaxi, né? Que não, dependendo da criança, às vezes o morango, por ser um pouco mais ácido, né? Pode piorar um pouquinho crise de refluxo. E várias outras frutas mais ácidas mesmo, no geral, né? Então, e cítricas demais, né? Elas podem piorar um pouquinho o refluxo, porque ele irrita, né? Ah, mas é via sonda. Mas se ele tem refluxo, significa que o esfíncter que encerra o estômago não está fechando direito. Então, esse conteúdo vai voltar. E quando ele voltar, ele vai voltar mais ácido do que deveria. Ele já é ácido, né? Porque o nosso estômago, o espaço ali é ácido. Ele tem ácido, então o que está lá dentro está ácido. Mas o esôfago não está preparado para essa acidez. Então, você pega esse conteúdo ácido e ainda volta com alimentos ácidos. Quando você vê isso, vai piorar muito a irritabilidade do refluxo. Então, alguns alimentos a gente acaba moderando. Mas não significa que essa criança não vai poder comer nunca. Então, não existe um alimento, né, que eu vou falar, não coma isso. Foi o que eu falei no começo. Não coma isso porque você vai fazer mal para o seu filho. Né? Então, não tem problema. Então, é um paciente, por exemplo, com epilepsia. Muito se ouve falar sobre suco de laranja. Por quê? Suco de laranja a gente dá coado, normalmente, né, para criança. Porque a criança não consegue consumir os fiapinhos, o bagacinho da laranja. Quando a gente coa, isso para qualquer suco, não só de laranja. Quando a gente coa um suco, a fibra fica na peneira. O que desce é a frutose. Essa frutose é puro açúcar. Então, se é um paciente com epilepsia, quando isso bate no organismo da criança, obviamente vai dar um pico de glicemia. Mas a criança pode comer a fruta. Ah, ele não pode laranja, porque a laranja vai matar ele, vai fazer mal. Não, o suco de laranja não é tão indicado. Mas ele pode tomar laranja. Então, se é um paciente que se alimenta via oral, ele pode perfeitamente tomar laranja. Sim. Qual é o problema disso? Não tem problema nenhum, é uma laranja, é uma fruta. Né? Então, ali, uma fruta. Quando você vai fazer um suco, você tem que colocar umas 4, 5 laranjas. Aí você imagina a frutose de 5 laranjas acumuladas num copo de suco. Entendeu? Você fala que o suco de laranja é super calórico. Então, por quê? Só ficou a frutose. Então, é o saber dosar, é o saber fazer esse cardápio. Não proibir a criança de comer. Não, a criança não pode comer cenoura, porque a cenoura não tem caloria. Mas, gente, foi o que eu falei no começo, o mundo não gira em torno da criança só ganhar caloria. E os benefícios da cenoura? E as vitaminas que tem na cenoura? Por que eu vou deixar ela de lado? Então, assim, o paciente chegou muito desnutrido com ganho de peso. Então, pode ser que nesse primeiro mês a gente vai fazer uma dieta mais boom, né? Então, alguns legumes pode ser que fique de fora. Mas conforme o paciente vai se estabilizando, vai melhorando, a alimentação vai ficar normal. Como se tivesse... Eu sempre falo para as mães, né, na hora de fazer a comida, faz o prato para você idealizar esse prato. E aí, depois você tritura. Então, monta o prato bonitinho, coloca aqui o carboidrato, a fibra, a proteína. Montou o prato bonitinho? Ótimo, agora pode pôr no liquidificador. Então, né? Porque assim, para você idealizar, porque muitas mães não gostam da gasto por conta disso. Ah, mas eu não vejo meu filho comendo um prato de comida. Não, então monta o prato, idealiza, olha que lindo meu filho, tira até uma foto. É isso que ele está comendo hoje. Aí você põe no liquidificador e manda para a sonda. Nossa, ótima dica, né? Né? Até porque tem muito essa questão de quantidades, tá? Então, às vezes tem que tomar muito cuidado com sopa. Por quê? Eu recebo muita mãe, não, mas eu dou sopinha. Não, tudo bem. Mas o quanto de cada coisa tá indo para essa dieta? Porque você faz uma sopa lá gigante, aí você coloca cenoura, batata, legumes, carne, macarrão, coloca um monte de coisa nessa sopa. E aí, na hora de você vai tirar 2 conchas e vai triturar, mas o que veio na concha? Quanto de cada legume veio? Quanto de carboidrato que veio? Quanto de proteína que veio? Você não sabe. Então, você não sabe quanto de caloria ele está consumindo. Você não sabe se a proteína que ele está consumindo ali está sendo suficiente. Às vezes é bem menos a proteína, né? Porque às vezes não. Exatamente. E aí você cozinhou tudo numa sopa, num aguão lá, então não é legal. Então, os meus planos, pelo menos, alimentares, eles vão por cada alimento. Ah, então ele vai consumir mandioquinha. Tá, então aqui é 50 gramas de mandioquinha. Ah, é frango, é quanto? 80 gramas de frango. Então, é tudo divididinho, separadinho, porque daí eu sei exatamente o que esse paciente está consumindo. O ideal, então,
então, é se cozinhar tudo separado e depois- porcionar. Isso. Até porque, por exemplo, pro dia, né? A gente sabe que tem rotinas que são muito corridas. A mãe já tem que ficar o dia inteiro em terapia com a criança e tal. E aí, ela não consegue preparar na hora cada alimento. Eu não vou conseguir cozinhar para almoço, cozinhar para janta. Eu vou cozinhar pro dia, por exemplo. Eu não posso deixar batido já essa alimentação. Eu tenho que bater na hora. Né? Então, como eu vou ter tudo separadinho, já cozido, separado, na hora eu só porciono de acordo com o cardápio. Né? Então, eu já sei quanto disso, quanto daquilo, quanto disso, quanto daquilo. E aí, sim, eu bato e aí eu passo. Nunca deixar batido. E jamais sobrou do que eu bati do almoço, vou dar na janta. Nunca. Muita contaminação. Muita contaminação, O né? risco de contaminação é muito grande, né? Então é melhor ela fazer ali de manhã, e aí ela vai, pesa ali, Aí aí entra aquela questão que tritura. eu falei da rotina de novo. É. Por quê? Tem mães que realmente conseguem. Eu tenho muitas mães que conseguem fazer alimentação na hora pro filho. Então, consegue Que cozinhar é os legumes. ideal. Melhor dos mundos, aquele mundo perfeito, né? Que a gente É. fala. Então, eu consigo Comidinha cozinhar na hora é a tudo melhor. na hora. Eu consigo cozinhar os legumes no almoço, tudo bonitinho. A proteína do almoço. Na hora do jantar, eu vou cozinhar outro. Pro lanchinho da tarde, eu vou cozinhar outro carboidrato. Esse é o melhor dos mundos? É o melhor dos mundos. Mas não é o que acontece em 90% das famílias. Ainda mais famílias que vai pra físio, fica 2, 3, 4 horas. Exatamente. E Como aí que essa fica- mãe vai conseguir fazer? E aí a gente entra em várias questões, porque principalmente paciente que usa sonda, o risco de contaminação é muito grande. Né? Então, o congelar o alimento não é o indicado, mas é o que vai acontecer. E aí, qual que é a nossa função? É orientar essa mãe, essa família, como fazer. Como congelar isso corretamente? Quais alimentos ela pode congelar, que vai diminuir o risco? Como descongelar esse alimento, principalmente? Porque é no descongelamento que às vezes acontece contaminação. E por quanto tempo, Aline? Vamos supor aí, como você falou, é uma rotina bem corrida, às vezes não dá para fazer todo dia. Essa mãe que tem essa situação aí com o filho, ela consegue cozinhar esses legumes, ou que for carboidrato, para uma semana? Ela consegue? Ou você fala, não, Bruna, acho que uma semana é muito, acho que no máximo aí 3 dias. Então, tem alguns legumes, na verdade não é nem legumes, né? Alguns alimentos que eu falo para a mãe realmente, né? Pode deixar cozido, já congela na porção que ele precisa. Isso é extremamente importante, né? Não vou congelar o pote inteiro e depois descongelando e tirando, jamais. Por exemplo, feijão. Porque, assim, o cardápio dos meus pacientes é igual de qualquer um. Arroz, feijão, carne, legumes, folhas. É um cardápio normal. Então, vai ter feijão. Né? A não ser que tenha alguma restrição ali, o paciente sinta muito desconforto, né? Quando se alimenta de feijão, o que acontece. Tirando isso, é um cardápio normal. Então, feijão é uma coisa que dá para você congelar, deixar umas porçõezinhas. O frango, principalmente, porque a gente usa muito frango desfiado, que ele é mais fácil para bater. Né? Quando você bate no liquidificador, ele basicamente some, né? Então, um franguinho desfiado. Como é que você vai cozinhar frango todo dia? Cozinhar, desfiar, fazer o frango todo dia. Então, são alimentos que a gente até consegue, né, dar uma burlada e realmente, né? Só que orientando a mãe a fazer o congelamento adequado, né? Congelar em porções já da alimentação dessa criança, né? Então, essa criança consome 80 gramas de frango. Então, as porções vão ser de 80 gramas. Porque você vai pegar essa porção já separadinha e vai fazer o descongelamento. Tudo bonitinho, descongelamento na geladeira, tal. Tudo, tem todas as orientações. Pelo menos meus pacientes têm a orientação, né? Então, eu passo todas as orientações para fazer isso de maneira correta. Fruta não tem necessidade nenhuma, porque a fruta você descascou, picou, fez na hora. Então, né, não tem nem como você congelar uma fruta. O máximo que dá para fazer é você deixar ela picada para tarde, né? Por exemplo. Hoje ele vai ter manga na vitamina. Nossa, vou cortar uma manga inteira, ele vai comer metade, vou perder a manga? Não. Então, você vai picar a manga, colocou num potinho hermético, fechadinho, na geladeira. Não tem problema para usar dentro desse dia. Né? Então, a alimentação para sonda nunca fica para o dia seguinte na geladeira. Então, é só para o dia. Os utensílios é muito importante. Então, usar pote de vidro, que a higienização é muito mais fácil. Eu não posso colocar no pote de plástico. Ele fica cheio de ranhura. Aquelas ranhurinhas ali fica cheio do quê? Bactérias. Né? Sem contar que a maioria não tem aquele BPA livre. Né? Então, outro risco aí, né, também, que não Pote é... de sorvete que muitas pegam, de margarina. Pode sorvete só então. serve pra, tipo assim, vai uma visita na tua casa e quer Exatamente. levar alguma coisa, então leva. Porque aí eu sei leva. que não volta mais. Exatamente. Entendeu? Porque Agora é mais- os potes de É vidro. muito importante. é. Utensílio de madeira, então, Deus me free. Não quero, assim. A mãe, já pergunto às vezes para algumas mães, né? Como é que é? Você faz lá? Eu tenho os utensílios separados. Legal, o que é? É de madeira. Joga fora. Joga fora, nem para sua casa. Madeira, não. Porque a madeira, ela também tem várias ranhurinhas. Coloca no microscópio essa colher de pau para você ver.
Coloca aquela tábua de madeira que você corta os legumes no microscópio para você ver o tanto de bactéria. Né? Então, são orientações básicas que eu gosto de passar, principalmente a gente fala para mães de GTT de primeira viagem, né? Então, que sai lá do hospital sem saber o que fazer. Então, eu tenho um manual de GTT que eu mando para essas mães. Nossa, porque são legal. orientações básicas, né? Que às vezes elas não sabem, né? O uso da madeira, questão de congelamento, né? Ter o utensílio separado. Tomar cuidado com o pet. Se na casa tem um cachorrinho, um gato que solta pelo, o risco disso ir diretamente para o estômago é muito grande. É porque você está falando da contaminação em si, mas é essa contaminação porque ela está ingerindo uma alimentação que vai direto para o estômago Pro da estômago. criança. Então, tem noção, o Da tanto de criança. cuidado. A gente fala que o melhor dos mundos é que ter realmente um liquidificador só para criança, ou um mixer só para crianças, utensílios só para criança. Ai, mas não é possível, eu não consigo, não posso ter tal separado. Então, vamos tomar todo o cuidado possível de higiene, né? Higienização, né? Eu vou ter uma buchinha só para lavar. Eu já vi mães que colocou a seringa que usa para passar a alimentação da criança no meio da pia, junto com as canecas dos outros. E a Nossa. pessoa ainda posta pra gente ver, né? Então, não sei o que acontece. E olha que eu friso muito isso. Eu já fiz até post falando dos cuidados que a gente tem que ter a manusear. Então, eu não posso pegar a seringa que eu uso e jogar na pia, lavar com a esponja que eu acabei de lavar, a panela de carne. Não pode, né? Eu tenho que ter um só pra isso. Aí tem a mãe que pergunta pra mim, então tem que jogar todo dia fora os utensílios? Não, gente. Mas você tem que ter um separadinho. Sim. Entendeu? Eu usei. Então, já tem um local separado. Não vai ter duas pias, não tem problema. Deixa ali um utensílio separado ali, bonitinho, onde você vai lavar separadamente, uma esponja só para isso. Então, são cuidados básicos, né? Porque o estômago ali é um buraquinho. Você puxar a sonda, você vai olhar, você vai ver ali o buraquinho. É direto pro estômago. Então, eu preciso ter esses cuidados, né? Alimentação na praia. Eu tenho gastura até de ver a pessoa dando alimentação na sonda na praia, com aquela areia voando. Nossa, é muito... Ventania, praia venta muito, né? Tem que ter muito... Não Pois é nem então. indicado, né, Aline? Não, vou com a criança na praia, lógico. A criança precisa ter esse contato, mas a criança não. Mas eu não preciso ficar 6 horas seguidas na praia para poder dar 3 alimentação para a criança lá na praia. Né? Então, Tá, né? Você falou de 3 alimentação. Seria de 2 em 2 a sonda? depende muito. Depende, né? Vai depender do paciente, vai depender da quantidade de caloria, vai depender se ele tem refluxo ou não, que aí a gente tem que aumentar o fluxo de alimentação, diminuir a quantidade e aumentar, né, as dosagens. Então, vai depender muito de cada paciente. O horário, tudo certinho. Então, é individual. Aline, interfere a forma de fazer o alimento, o cozimento, se tem que ser na água, se tem que ser a vapor, porque muitos falam que afeta no Que nutriente, vitamina. Tem alguma diferença? Qual que é a melhor? O ideal seria se conseguisse cozinhar tudo no vapor. Porque daí você não vai perder aquela água que você vai jogar fora. E aí algumas mães falam, mas eu não consigo cozinhar no vapor. Não tenho um negócio de cozinhar no vapor, eu não tenho uma peneira que eu consiga pôr em cima da panela enquanto cozinha no vapor. A cuscuzeira serve pra isso, não serve? Serve. É. Tem, assim, Todo mundo tem em casa, né? Mas vários fazer no forno. dá, mas ele vai perder também um pouquinho. Perde, E às né? vezes a textura não vai ficar legal pra gente bater. Né? Às vezes ele fica um pouquinho mais ressecado. Fica ressecado até demais. E aí o que acontece? Quando a gente fala em almoço, por exemplo, a gente vai precisar de um líquido para bater essa comida. Porque eu não consigo colocar toda a comida ali e bater ela do jeito que tá ali, que ela vai empedrar. Eu vou precisar de um líquido. Então, se a mãe precisou cozinhar o alimento em água, reserva essa água e usa essa água para bater a alimentação antes de passar na sonda. Ela pode guardar essa entendi. água, inclusive. Por quantos dias? No dia só. Só no dia. Passou, descarta. Passou, descarta. Entendeu? Aí sobre o congelamento, no caso, ela fez a comida, ela bate e congela ou ela só separa? Não, ela congela separadamente. Já batido? Isso, nunca batido. Não, só vai bater na hora que for comer. Só né? na hora. Ah. Bateu, passou a sonda. Sobrou, descarta. E tem que esperar esfriar esse alimento para poder A alimentação via sonda tem essa questão da temperatura. E o ideal é que esteja de temperatura ambiente. para poder Para congelar. poder congelar. Não. Para passar, Pra passar via sonda. É isso. Para passar via sonda no paciente, porque às vezes a mãe acabou de cozinhar, então tá quentinha a comida e já bate. Você não pode passar comida quente. Né? Ela tem que ficar em temperatura ambiente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também com o tempo de exposição, por conta de contaminação, né? Às vezes fazer esse resfriamento na geladeira, até o alimento ficar na temperatura adequada, porque tem que ser passado em temperatura ambiente. Nem gelado e nem quente. Diferente de via oral. Via oral, a gente vai pela preferência. Então, a gente tem pacientes, às vezes, com paralisia, que gostam gelado. A mãe tem que fazer tudo gelado, até a comida normal. E aí, aceita. Eu peguei um paciente assim, não comia. A mãe desesperada. Ele não come. Eu coloco a comida na boca, ele não engole, ele não come. Daí a gente até chegou a pensar nessa questão da disfagia, tudo.
tem disfagia, mas não era o caso. Falei pra ela, você já tentou trocar a temperatura desse alimento? Ela, não, porque comida a gente come quente. Falei, não, vamos trocar? Dá uma esfriadinha nessa comida pra dar. Começou a comer. Eu não queria nada quente. Aí ela começou a dar tudo gelado. E aí o paciente ganhou até peso. Porque ele começou a consumir, ele queria tudo gelado, as vitaminas e tudo. Aí até quando esfriou, né, ela já me mandou mensagem, mas e agora? Não, tenta não deixar tão gelado para ver se vai aceitação. Vai voltando aos poucos, né? Mas a gente precisa entender. E quem consegue notar sinais e sintomas do paciente é quem cuida. Seja a mãe, seja o pai, seja o cuidador. É ele que está de olho ali, é ele que consegue entender, né? Então, coloquei um negócio quente. Às vezes, se percebe ali, mano, tem alguma coisa errada, ele não quer engolir. Troca a temperatura. Opa, agora ele gostou. Comeu. Né? Agora ele comeu. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de temperatura também, né? Vamos falar um pouco sobre a dieta cetogênica? Que ela é um pouco, como é que eu posso dizer? Ih, fugiu a palavra. Não, aqui. ela Polêmica. Polêmica, isso. A isso. dieta cetogênica ela é um pouco Polêmica. polêmica, Nutri. Ela é polêmica. Ela Então, nos fale aí casos que realmente é indicado e casos que não são indicados, enfim, traz um pouco A aí. dieta cetogênica ela é bem polêmica, né? Por que ela é polêmica? Porque ela é difícil. Ela é muito difícil, principalmente em pacientes que já têm contato com uma quantidade diária de carboidrato e você tem que cortar completamente, né? Então, principalmente em pacientes com epilepsia refratária ou algumas outras síndromes, né? Por exemplo, síndrome de Edwards ou algumas outras que têm crises de epilepsia a cada meia hora, né? Então, assim, são crises absurdas, uma atrás da outra. Então, às vezes, a gente acertar essa dieta é uma situação. Então, precisa acontecer. Né? Só que entre o precisa acontecer e como vai acontecer, é aí que ela é meio polêmica. Porque a gente tem muita... Não seria... A gente tem muita... As mães não querem, né? Elas ficam meio assim, não, eu não quero dar isso aqui pro meu filho. Né? Ele não vai se alimentar direito. Onde já se viu? Eu cresci comendo carboidrato. Como é que eu vou tirar o carboidrato do meu filho? Como que ele vai crescer? Né? Então, a gente tem que olhar o além daquela alimentação comum. Né? Então, a cetogênica, ela é muito necessária em muitos pacientes. E aí, o que acontece muitas vezes? Eu trabalho muito com a mista, vamos dizer assim, né? Que é a semicetogênica. A gente chama que é uma modificada de Atkins, que aí a gente tem uma porcentagem de carboidrato. É mais gordura, né? Tem a gordura, tem proteína e tem uma porcentagem de carboidrato para não tirar completamente. E muitas vezes a gente já consegue melhora no paciente, né? Então, às vezes a gente já consegue uma boa melhora porque você reduz drasticamente, né? Lembrando de cabeça aqui, eu acredito que eu coloco uma média de 20% de carboidrato. 20%, no máximo 30%. Isso vai depender do caso, né? No máximo 30% de carboidrato. E carboidrato selecionado, não é qualquer carboidrato. Não vou colocar um carboidrato refinado, por exemplo, que é o que piora a crise. Né? Então, não vou colocar carboidrato branco refinado. Se é uma criança que come via oral, por exemplo, mas gosta de um pãozinho branco. Não vou colocar. Vou colocar um outro tipo de carboidrato para esse lanche. Um carboidrato, né, que caia mais devagarzinho na corrente sanguínea e não cause esse pico, né, de glicemia, que é o que acontece quando você consome muito carboidrato refinado. Então, é a dieta cetogênica. Só que em alguns pacientes, mesmo com essa modificada, com a semicetogênica, você não tem resultados tão bons. Precisando realmente ir para a cetogênica. E aí, só que a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes são pacientes que fazem muita físio, consomem muita, né, gastam muita energia, muita caloria. Então, a gente tem que adaptar muito bem essa dieta para que ele tenha as calorias necessárias do dia, né? Ele consiga bater as calorias para ele ter energia para poder fazer as físios, fazer tudo. E é mesmo assim, a gente consiga reduzir a epilepsia. Então, eu sempre falo que a gente tem que tratar um problema de cada vez. Né? Então, às vezes, chega para mim lá, a mãe, uma lista, né? A mãe chega com um caderno de 10 matérias para me falar, né? Chega lá, então, meu filho tem isso aqui, meu filho tem epilepsia, meu filho tem refluxo, meu filho não dorme bem, o intestino dele não funciona, não sei o que lá, e eu preciso de ajuda. Falei, tá, o que tá pior agora? Qual que tá incomodando mais nesse momento? Ah, as crises de epilepsia. Vamos tratar ela. Entendeu? E aí a gente vai tratar aquilo. E aí, às vezes, por consequência, a gente acaba tratando um outro. Então, normalmente, quando a gente melhora a alimentação, automaticamente o intestino melhora. Né? Porque a gente vai acabar entrando com mais fibra, mais água, né? Reduz alguma coisa refinado, reduz. Então, a gente melhora já o intestino. Então, opa, vem um brinde, vem um bônus. Mas é uma coisa de cada vez, né? Então, eu tenho que deixar isso muito claro para as mães, né? Porque fica naquela ansiedade, eu quero tratar tudo. Eu preciso que melhore tudo agora. Né? Então, mas é uma coisa de cada vez. Porque se eu for tratar a epilepsia, o refluxo, o intestino e infinidade de coisas, a criança vai comer o quê? Eu preciso tirar cítrico e tudo por conta do refluxo. Eu preciso tirar refinado por conta da epilepsia. Eu preciso colocar não sei o quê por causa do intestino. O que sobrou? Né? Então, a gente trata um problema de cada vez para a gente tentar tratar. Eu, pelo menos, tenho isso. Tratar a causa desse problema. Né? E não só o problema, não só o sintoma. Eu gosto de ir na causa.
Né? Então, a mãe chega para mim, o que seu filho... ele é muita dor no estômago, é muito problema, né? Muita gastrite. Aí eles fazem uso daquele remédio, né? Que é bomba inibidora de prótons, que eu não vou falar. Né? Mas é um remédio que todo médico passa. Necessário? Claro. Jamais. Vocês vão ouvir, pelo menos de mim, falando que um remédio não é necessário. Se ele foi passado é porque ele é necessário. Mas o que a gente consegue fazer? Desmamar esse remédio. Reduzir esse remédio. Né? A nossa intenção é essa, é reduzir um pouco o número de... Tem mães que tem a bolsinha de remédios, né, do filho. Sim. Tem ali, né, bonitinho. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E cada fileira tem lá, né, os horários, né? É umas 9, umas 10, umas 11, umas 11. Então, a nossa intenção é o quê? É reduzir essa bolsinha, né? Mas não é que você... então você é contra remédio. De maneira alguma. O remédio ele está ali para auxiliar. Só que se a gente conseguir melhorar muitos sintomas e muitas causas através da alimentação, através, né, dessa parte... Eu gosto muito de trabalhar com fitoterápico. Então, é uma área que a gente consegue reduzir um pouco de remédio químico. Nossa. Mas não é que o remédio químico faz mal. Jamais. Ele está ali para auxiliar. Aliás, se não fosse ele, né, imagina. Então, a gente precisa muito dele. Só que a gente também pode tentar reduzir um pouquinho. Né? Então, maravilha. A gente vai trabalhando um pouquinho de tudo. Então, o que eu mais recebo... Até chorei com o relato da mãe, porque... Era só no laxante. Então, o filho ficava só no laxante, só no laxante. Todo dia tinha que dar laxante de manhã e à noite, de manhã à noite. Sem contar. Custo altíssimo de ter que comprar o laxante, né? Então, era muito laxante. Então, tinha essa questão do custo. E ficar dando laxante para o filho. Não, o intestino não trabalhava sozinho. E aí, através da alimentação, adequação de alimentação, a mãe já tinha mandado para mim. Consegui reduzir um do dia. E, de repente, a mãe mandou a mensagem. Ele está usando uma vez por semana. Ai, que maravilha. Nossa, até o dia que a mãe falou para mim assim, eu não estou dando mais. E tá dando certo, o intestino dele tá conseguindo trabalhar sozinho. Então, não é que o laxante, ele é o vilão, de maneira alguma. Até porque tem pacientes que, infelizmente, mesmo com a alimentação, precisam do laxante. Né? Não tem como tirar. Mas, às vezes, a gente consegue reduzir. Olha que maravilha. Né? Então, a gente trabalha assim, né? Então, a alimentação é um remédio. Né? É um remédio. Agora, me explica para nós aí de casa, que nós temos essa dúvida. Vamos falar sobre... Qual que é a diferença sobre a alimentação normocalórica, hipercalórica e a hiperproteica? Porque tem essas fórmulas, né? Aí tem a fórmula que é 1,5, 1,0. Explica então, aí. Tem muitas fórmulas, né? Então, a gente tem... a maioria que você vai encontrar é 1,0, né? Então, a gente vai encontrar essa 1,0, a normocalórica, mas muitos pacientes precisam da hipercalórica, que é 1,5. Então, o que acontece? A gente faz um cálculo de quantidade que o paciente precisa por dia. Principalmente isso entra muito em hospitalar, né? Porque o paciente no hospital só se alimenta de fórmula, por risco de contaminação. Tem como eu fazer uma comida na cozinha e vir passar na sonda para esse paciente. Imagina, passar por todo o hospital, pegando bactérias de todo o corredor e eu passar. Então, é sistema fechado, bonitinho, hipercalórico. Então, se é um paciente já... que tem um peso, né? Um paciente grande, vamos dizer assim. Um paciente de 20 anos, por exemplo, lá. Então, ele precisa de 2.000 calorias por dia. Se eu for colocar com uma dieta de 1 ponto, né, de caloria, 1,0, imagina o tanto de dieta que eu tenho que passar nesse paciente. Né? Imagina como que eu vou calcular isso, né? Então, em 200 ml de dieta, eu vou ter 200 calorias. Ponto. É assim que funciona, né? É 1,0, normocalórica, é 200 ml, 200 calorias de dieta que eu tenho. E aí, esse paciente vai precisar consumir, para até eu chegar nas 2.000 calorias, ele vai precisar que passe 10 vezes por dia 200 ml. Com uma de 1,5 em 200 ml, se não me falhar a conta agora, vai ter 300 calorias. Entendeu? Então, ele vai ter 300 calorias. Então, eu consigo reduzir volume e ter a mesma quantidade de caloria. Né? Então, o que acontece muito nessas dietas que você falou, né? Hiperproteica. Tem algumas que vão ter um pouco mais de proteína. Então, isso aí vai depender da necessidade do paciente. Então, é por isso que é feito, né, toda a anamnese, exames para a gente saber, né, como é que tá. Para saber como é que tá a massa, né, massa magra desse paciente, se ele vai precisar de mais proteína, se ele não precisa, se ele está em perda de proteína ou não. Né, dependendo da condição, ele pode estar eliminando proteína na urina. Então, tudo isso é avaliado para eu saber qual tipo de fórmula vai ser melhor. Então, não é uma fórmula que serve para todo mundo. Por isso que quando você pesquisa a fórmula na internet, você vai achar uma infinidade de fórmulas, né? Então, tem essas mesmo, né? Então, dependendo do paciente, é só um complemento. Né? Ele come alimentação caseira, mas eu preciso complementar as calorias. Como é que eu faço? De 1,0, às vezes pode ser muito boa. Né? Aí, agora, a maioria, algumas já vêm, mesmo sendo 1,0, eles vêm com a dosagem para você transformar ela em 1,5. Porque é a mesma formulação, só que muda a concentração.
Né? Então, às vezes, para eu fazer 1.0, vai uns 7 pazinhos. Para eu fazer 1.5, eu preciso usar 11. Entendeu? Então, eu consigo acertar ali essa 1.0, 1.5. O que acontece é que essas fórmulas são isentas de fibra. Então, a maioria não tem fibra. Então, o paciente que fica só nessa dieta, né? Ele tem essa necessidade de fibra. Às vezes, o intestino não fica tão bom, né? Ou, dependendo da troca da fórmula, bloqueia o intestino. Então, eu recebo muito isso na manhã. Ah, ele estava tomando tal fórmula, ele mudou para essa, agora o intestino constipou. Então, ele está com o intestino muito ruim, né? Mas não mudei água, não mudei nada, mas mudou a fórmula. Então, algumas fórmulas, né, elas são isentas de fibra. Então, o que vai acontecer com o intestino? Ele vai travar. Então, tem várias fórmulas. Tudo isso é avaliado também na hora da gente fazer uma solicitação. Então, eu não posso pegar qualquer fórmula. Ah, eu vou pegar tanto que as fórmulas têm para idade. Então, tem umas que você consegue usar para criança abaixo de 2 anos. Tem umas que você vai usar de 2 a 5. Tem umas que dá para de 2 a 10. Então, tem uma idade também determinada. Né, pela a concentração da fórmula mesmo, né? Então, tudo isso é calculado na hora de solicitar. Por isso que existem várias, porque cada paciente é de um jeito. Nossa, quanta informação, hein, Nossa, Camila? muita coisa. Muita coisa, é isso mesmo. E para vocês que gostaram aí desse conteúdo incrível que a Aline nos trouxe aqui hoje, vamos deixar as redes sociais dela aqui. E, Aline, você atende presencial, você atende online, como que funciona? Eu atendo presencial, né? Eu sou de Mogi das Cruzes, eu atendo nas cidades vizinhas, né? Na verdade, eu sou de Salesópolis, um pouquinho mais longe, mas eu atendo em Mogi das Cruzes, que é uma cidade mais conhecida, atendo nas cidades vizinhas e atendo online para todo o Brasil, até fora do Brasil. Nossa, né? que maravilha. Até fora do Brasil. Ontem eu atendi um da Flórida. Nossa! Então, né? Até fora do Brasil. Então, independente do local que você esteja, eu atendo. Né? Atende, né? Eu atendo. Aline, deixa um recado para as mães lá em casa. Como Nutri ali, ó, passa aquela mensagem para elas. Então, mães, o que eu tenho a passar é assim: tenha uma nutricionista para chamar de sua. É extremamente importante, porque a gente muito se ouve falar que é importante ter fono, que é importante ter físio, que é importante ter TO. Com certeza, extremamente importante. Mas e a Nutri fica onde? Né? Sendo que sem alimentação, sem a nutrição adequada, a gente não consegue evoluir em nenhuma outras terapias. Né? Então, um paciente desnutrido tem até que parar com a físio. Então, é muito importante a nutrição. Então, tem uma nutricionista para chamar de sua, de preferência eu. Né? Então, Gostei. tem uma Nutri para chamar de sua. Isso é muito importante. Tenha calma. Não vá na primeira informação que você pegar e já fique desesperada. Então, busque informação de verdade, informação adequada. Busque profissionais que realmente agreguem na sua vida e não te assustem mais do que normalmente vocês já ficam. É isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, hein, pessoal? Nossa, Trouxe eu uma amei. Nutri de respeito aqui diretamente de Salesópolis. É isso, né, Aline? Isso mesmo. E eu não poderia deixar de finalizar mais uma vez esse episódio, né? Sem agradecer aos nossos apoiadores, que é a Barreto Distribuidora, a consultório de atendimento da doutora Bruna Ituaçu, a Clínica Cum e a empresa Acessível SP, viu? Para vocês, todo o nosso agradecimento, carinho. Camila, quer deixar algum recado? Não, é mais... Tá tranquilo? Tranquilo. Então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados, seguem nós lá nas nossas redes sociais, viu? Nos ajude, é muito importante esse engajamento de vocês aí em casa. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Uma Até o centralzinha. Tchau. Tchau.